Mas para mim, que tô ali É sentindo... importante ter, né? É isso, faz tudo E como muito é que é sentido. daí para interpretar uma pessoa que já existe, né? Como foi o caso de Bruna Surfistinha, o Sim. filme. Como que foi nesse processo, assim, que de fato é viver a vida de alguém que viveu mesmo, né? Cara, a preparação para o Bruna foi uma das coisas, se não a mais intensa, que eu fiz profissionalmente em toda a minha vida. Quando eu recebi esse convite, ele foi um convite muito oscilante. Primeiro, eu não queria muito fazer. Daí me falaram que o diretor não queria que eu fizesse. Aí eu falei, bem, se ele não quer que eu faça, Então agora ele pronto. vai querer. Como não quer que eu faça? Eu maravilhosa. Aí chamei ele para um jantar na minha casa. E recebi ele de Raquel, com aquela camisola que eu abro o filme. Era uma camisola minha. Eu recebi ele e o produtor para jantarem. E durante o jantar eu fui mudando de roupa e fui virando a Bruna. E termino o jantar com aquele colando, o aniversário da Bruna, que não era aquele, a gente fez um inspirado, a Lelê maravilhosa, mas era um maiô de paetê. Então eu convenci ele, né? Chamei ele para jantar e fiz um teste, uma apresentação, de que eu sou atriz para esse papel. Aí eu decido fazer, todo mundo, absolutamente. Todos os meus gurus na época, Jorge Furtado, Guel Arraes, Daniel Filho, todo mundo falou, não faz, esse filme vai acabar com a sua carreira, é um filme, uma linha tênue entre pornô, não, mas alguma coisa, Deus falava para eu fazer. E ele falava para eu fazer, ele falava, você precisa dar voz para tantas pessoas, você vai fazer, vai lá. Mas eu não tinha uma consciência clara de que era isso, assim, eu ia caminhando, eu falava, hoje eu vou lá dizer que eu não vou fazer. Quando eu vi, eu estava assinando contrato, sabe? Eu não tinha domínio sobre os meus atos. E começou. E aí, quando começou, a primeira coisa que eu falei para o nosso preparador na época é que eu não quero copiar a Raquel e a Bruna, porque eu não acredito em interpretações de mentira. Eu não acredito em fingir que eu tô com dor, em fingir que eu tô com medo, em fingir que eu tô apaixonada. O ator, pelo menos eu, preciso estar apaixonada, preciso sentir a dor, preciso sentir o medo. E se eu copiar alguém que já existe, não vai ser de verdade. E aí a gente criou um processo de preparação que foi a coisa mais interessante que eu fiz em toda a minha vida, porque a gente ia filmar em desordem. Então, e a Bruna, ela vai passando de fases. Ela está no colégio, menina, depois começa ali no puteiro ainda meio sem jeito. Depois ela vai virando poderosa, vira a garota de programa mais popular do mundo, tem a decadência da droga, overdose. E fim do filme ela se reergue e fala, ok, vou fazer do meu jeito, com consciência. Só que eram muitas mudanças de cabelo, cola franja, tira franja. Eu tinha um cabelo louro, mas eu pintava de spray castanho para fazer a primeira fase. Aí tinha que lavar muito tempo de caracterização, que te desconcentra muito. Então eu falei, o que eu preciso? Viver a história do filme, para que eu tenha essas emoções todas guardadas em mim. Então a gente viveu a história do filme em tempo real. Como é isso? Alugamos um apartamento, que era a casa da Raquel. Então a atriz que fazia minha mãe, Clarice, o pai, o irmão, estavam lá e me maltratavam a Raquel. Eu não tinha câmera, tá? Pouquíssimas vezes a gente registrava isso, era um trabalho pra gente. Eu me sentia sozinha, fazia os afazeres da casa, me sentia mega abandonada, eles super conectados e eu não conseguia falar, eu falava, eles não me respondiam. Eu fui me sentindo, de verdade, não pertencente. Quando eu cheguei no ápice dessa sensação, veio um papel, foge de casa e um tal endereço. Arrumei a mochilinha, peguei um ônibus aqui em São Paulo, fui para o endereço, comprei um cigarro, na época eu estava tentando aprender a fumar para o filme. Chego numa casinha, toco a campainha, atende a Drica Moraes de Larissa. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava com a minha mochila de Débora, que tinha meu aparelho, meu Blackberry, umas coisas minhas. Eu estava de personagem, mas com umas coisas da atriz. E ela fala, Blackberry, Invisalign, coisa de piranha, tá fazendo o que aqui? Me recebe de forma opressora. Eu falei, danou-se, caí num mundo que eu não tenho domínio. E ela fala, vai cozinhar. E tinham todas as meninas do privê, do puto lá, que já estavam lá antes de eu chegar, umas 2 semanas. E aí eu cozinhar... Eu nunca cozinhei na minha vida, eu só trabalho desde os meus 8 anos, nunca tive esse tempo. E eu ia lá tentando fazer amizade com as meninas não falavam comigo. Aí eu falei, bem, a Cris Lago é a atriz que vai fazer a Gabi, que vai ser a melhor amiga da Bruna. Vou lá falar com ela que ela vai me tratar bem. Falei, então você me ajuda? Ela,
Não falava comigo. Eu falei, gente, danou-se. Eu não sei o que fazer. Aí fui dormir a primeira noite nesse lugar, a Fabiola Nascimento, maravilhosa. Eu estava dormindo no chão, ela na cama, ela passou a noite inteira assim, olhando. Eu não consegui dormir. Tendo pesadelo, medo, pavor, sensações reais, sem nenhuma câmera. E a gente ficou lá vários dias. Fui roubada lá, de verdade, roubaram minhas coisas, eu fiquei louca. Fiz as pazes com a Fabiola, o Cassinho chegou lá, o Cássio Gabos Mendes, que era o personagem, meu primeiro cliente. Falei, vai me escolher. Não me escolheu. Tive uma crise de choro, me senti a pior mulher do mundo. Aí depois ele voltou e me escolheu. E aí os outros... Mas nunca saíam do personagem? A gente saía às vezes para dormir Tá. e voltava no dia seguinte de personagem. Entendi. E assim foram um mês, tá, de preparação.